Bom dia, quinto ano, professor Gabriel aqui. Eu espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente começou lá na aula passada. Alguém aqui lembra? Então, é isso mesmo. No final da aula passada, a gente tinha um restinho de tempo e a gente usou para poder ler esse livro aqui, ó, A Vida Íntima de Laura, como estava escrito aqui na lousa, da escritora Clarice Lispector. Só que a gente apenas leu esse livro. Como era no final da aula, né, a gente não teve tempo de debater, de refletir, de conversar um pouco sobre esse livro. E é justamente isso que a gente vai fazer hoje aqui na aula. Tudo bem? Então, crianças, por onde eu quero começar? Em um livro é sempre importante a gente ver quem foi a pessoa que escreveu esse livro, né? Que juntou essas palavras e deu vida à história, criou a história. E nesse caso aqui, estamos falando da autora Clarice Lispector, que é essa mulher aqui, ó, que podemos visualizar, tá? Então, guardem esse nome, gente. Vocês ainda vão estudar muito sobre essa mulher, sobre essa autora, no futuro da vida de estudante de vocês. Mas enfim, a Clarice Lispector, ela é um dos principais nomes da nossa literatura, da literatura brasileira, tá? Ela é a autora mais traduzida, inclusive, né, para o mundo, para outras línguas. E ela nasceu lá na Ucrânia. A história dela começa aí. Ela nasceu lá na Ucrânia no ano de 1920. Só que o que acontece? Ela apenas nasceu na Ucrânia. Na verdade, ela nasceu quando a família dela estava fugindo, se mudando da Ucrânia para o Brasil. Então ela chega aqui com 2 meses de vida e ela se considera brasileira. Aprendeu a falar aqui, até mesmo a andar. Então ela se considera brasileira, tá? E um fato muito importante sobre ela, que contribui para essa história, é que quando ela chegou aqui no Brasil, ela chegou por Pernambuco. Ou seja, ela se criou, ela cresceu no Nordeste. E esse fato dela ter crescido no Nordeste possibilitou, inclusive, que ela crescesse rodeada de animais. Então ela observava a vida, o cotidiano desses animais. E isso foi crucial para que ela pudesse escrever esse livro. Até porque um dos animais preferidos dela é a galinha, né? Então ela observava a vida desses animais, que inclusive a galinha era uma delas, e ela teve ideias para poder criar esse livro, A Vida Íntima de Laura, tá? Agora, já que a gente já falou um pouco sobre a autora, eu gostaria de saber de vocês em relação ao gênero desse texto. Porque a gente já estudou há aulas atrás sobre o gênero textual. E vocês saíram muito bem. E para a leitura que nós fizemos? E a gente vai já ler textos para relembrar um pouco da história, tá? Eu quero saber de vocês. Na opinião de vocês, que gênero você acha que esse texto pertence? Fábio, Letícia? Eu escutei você cochichando. Então, é uma boa sugestão essa que você apontou, a fábula. Por quê? Porque esse texto ele possui uma característica muito emblemática da fábula, que é a questão de animais possuírem características humanas. Que no caso a Laura ela fala, né? Ela pensa, ela fala, ela age, ela conversa, mas ainda assim esse texto ainda não é uma fábula. Sabe por quê? Porque ele não tem a principal característica de uma fábula, que é a questão de ter uma moral no final da história, ou até mesmo de trazer um embate entre o bem e o mal. Então não é uma fábula. Na verdade, esse texto ele é sim um conto infantil. Só que a gente pode ver uma mistura ali um pouco da questão da crônica também. Lembra que a gente já viu crônica esse ano? Então, é um conto infantil, porque trabalha com a questão do imaginário de vocês, as crianças. Coisa que a gente vai já entender melhor quando reler os trechos, tá? Mas ele possui personagens, é uma história que tem um desenvolvimento, como a gente viu, começo, meio, fim, né? Essa história, ela se passa em um ambiente, que é o quintal da Dona Luísa. Então ela tem essas características do conto. E infantil por trabalhar com essa questão do imaginário, da imaginação. E parece muito com a crônica, por quê? Porque a crônica, como a gente viu, são fatos corriqueiros do nosso cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia, né? E quando a autora traz a questão de apresentar a vida íntima de uma galinha, que até então é um animal que é do cotidiano, e ela começa a prestar atenção nessa vida dessa galinha, que pode parecer algo simples,
e traz essa rica história com vários detalhes que nos fazem refletir, é sim um mecanismo, né? Você consegue lembrar da estrutura da crônica, como a gente já estudou aqui em aula, não é verdade? Isso mesmo. Então, é um conto infantil, tá? Agora eu selecionei aqui alguns trechos para a gente poder ler, tá? Vamos efetuar a leitura aqui e vocês vão aí relembrando da obra. Ó, eu vou logo explicando o que quer dizer vida íntima. É assim, vida íntima quer dizer que a gente não deve contar a todo mundo o que se passa na casa da gente. São coisas que não se dizem a qualquer pessoa. Pois vou contar a vida íntima de Laura. Agora adivinha quem é Laura? Dou-lhe um beijo na testa se você adivinhar. E duvido que você acerte. Dê aí 3 palpites. Viu como é difícil? Pois Laura é uma galinha. Viu só como a autora tenta conversar com vocês? Eu vou ler mais um trecho, tá? E a gente vai comentar sobre isso. Acho que vou ter que contar uma verdade. A verdade é que Laura tem um pescoço mais feio que já vi no mundo. Mas você não se importa, não é? Porque o que vale mesmo é ser bonito por dentro. Você tem beleza por dentro? Aposte como tem. Como é que eu sei? É que eu estou adivinhando você. Mais uma vez ela conversa com vocês, além de apresentar características da galinha Laura, né? Ó, por que tanta pressa, Laura? Pois ela tem nada o que fazer. Essa pressa é uma das bobagens de Laura. As outras galinhas são muito parecidas com ela, também meio ruiva e meio marrom. Só uma galinha é diferente delas, uma carijó, todas de enfeites preto e branco. Mas elas não desprezam a carijó por ser de outra raça. Elas até parecem saber que para Deus não existem essas bobagens de raça melhor ou de raça pior. Ó, com esses trechos que eu li, a gente consegue detectar algumas coisas. Entre elas a questão da imaginação, né? Porque olha só, eu estou lendo a história, mas o que é que eu, como leitor, estou fazendo para com vocês? Eu estou servindo como uma ponte entre a autora e vocês. Eu estou levando o pensamento da autora a vocês. Um fato disso, um fato que comprova isso, é essas perguntas, essas conversas que a autora tenta instigar, ela tenta provocar em vocês, meio que pedindo, meio que convidando vocês a participarem da história, para que vocês fiquem atentos à história, sabe? Não se desconcentrem. E isso trabalha com a imaginação de vocês também. E outra característica muito importante de citar aqui é a questão de todas as características que ela está dando à galinha Laura. A gente viu que ela possui um pescoço feio, é o pescoço mais feio que ela já viu, olha só. Ela é um pouco burrinha, ela é apressada. No meio dessas galinhas existe uma galinha que é diferente das outras, é uma galinha carijó, que ela não é meio marrom e meio vermelha como a Laura, mas sim é preto e branco, meio xadrez, ó, na imagem. Então, todas essas são características dessas galinhas, só que nós conseguimos observar algumas características que são iguais a todas as galinhas, concordam? Mas existem características que fazem essas galinhas se diferenciar. Por exemplo, a Laura ela tem um pescoço sem penas, um pescoço pelado. Isso diferencia ela das outras galinhas. Mas isso não faz com que ela seja excluída desse grupo de outras galinhas. Entenderam aonde eu quero chegar? Assim também como a galinha carijó. A galinha carijó, ela é preta com pintinhas brancas. Ela é diferente das outras galinhas que são meio marrom, meio ruivas. Mas nem por isso as outras galinhas excluem a galinha carijó. Ó, a galinha carijó, ela sempre está no meio das outras galinhas, participando de tudo que elas fazem. Estão vendo? Então, aonde eu quero chegar? Que assim como as galinhas, nós seres humanos, né, as galinhas nessa história aqui, nós seres humanos
também devemos aprender com essas atitudes de Laura. Não é porque um amigo, um colega, possui uma característica diferente que ele vai ser excluído. Não, muito pelo contrário. Nós aqui somos diferentes e devemos respeitar essas diferenças. Até porque a minha diferença me torna único. Porque justamente pela Laura não ter o pescoço com penas, é a que tornava única, é a sua característica marcante. Justamente pela galinha carijó ser preta de pintinhas brancas, que isso a torna diferente. Mas não diferente para ser excluído e discriminado, mas sim um diferente que a torna única. Essa é a característica que torna ela única. Ela não é igual às outras galinhas, porque ela tem essa característica. Logo, ela é única e deve ser valorizada, deve ser respeitada. Então nós temos muito a aprender com essa história. E para finalizar, nós vamos fazer uma atividade bem legal. A gente vai obedecer a uma ordem da Clarice lá no final do livro. Ela fala assim: se você conhece alguma história de galinha, quero saber. Ou invente uma bem boazinha e me conte. Laura é bem vivinha. O que acontece? Eu vou entregar para vocês várias folhas, tá? Ó, coloridas iguais a estas, ó. Tem azul, rosa, enfim, amarelo. E cada um vai criar a sua galinha. Vocês vão desenhar a galinha de vocês. Só que não é apenas desenhar uma galinha. Vocês vão dar uma característica marcante a essa galinha. Característica esta que a torna única. Certo? Ó, e além disso, vão ter que dar um nome também dessa galinha. Vão nomear, vão batizá-la. Ó, o professor fez um exemplo aqui, ó. O professor desenhou uma galinha e deu um nome para ela. E a minha galinha se chama Alta Fina Pedrez. E a característica marcante dela é o quê? É ter as pernas muito grandes, ou seja, ela é alta, assim como o professor também. Então essa é a atividade, tá? Mãos à obra. Depois, quando vocês terminarem, eu vou recolher, vou colocar no papel e vou colar aqui na sala, tá? Para ficar exposto. Até porque isso é um exemplo para nós. As galinhas vão ser diferentes, mas vão estar unidas, juntas, no mesmo espaço. Assim como nós, seres humanos, que temos características diferentes, mas estamos juntos, unidos, e devemos nos amar e nos respeitar, a si e ao outro também. Então, sem mais delongas, mãos à obra, gente!